Meu nome é Juliana Ribeiro e fui ao casamento da minha irmã sozinha, completamente sozinha. Não porque não tivesse alguém para levar, mas porque queria me lembrar de como era me manter de pé sem ninguém me protegendo. Aquele momento, aquela caminhada, foi como entrar em um tribunal onde todos já tinham decidido que eu era culpada por ser uma mulher com mais de 30 anos, solteira e bem-sucedida demais para o seu próprio bem. Ao entrar no grande salão de baile, cabeças se viraram, a maioria pelos motivos errados. Ouvi sussurros. Vi os sorrisos sutis dos novos sogros da minha irmã. As mulheres se inclinaram uma em direção à outra, os olhos examinando meu vestido, minhas mãos e a óbvia ausência de um anel. Uma delas murmurou alto o suficiente para que as pessoas atrás dela ouvissem. Coitada, ainda não conseguiu encontrar ninguém para levar. Camila, minha irmã, nem olhou para mim. Ela estava ocupada demais posando, toda dentes e diamantes, ao lado do noivo e de sua orgulhosa família. E eu? Bem, eu não fazia parte da exibição. Eu era a última que eles esperavam que se misturasse à última fila. Eu poderia ter ido embora. Talvez devesse ter ido. Mas algo em mim dizia para ficar, para encarar qualquer olhar zombeteiro sem pestanejar. Então, algo estranho aconteceu. Um homem mais velho, sentado à mesa central, levantou-se lentamente. Seus cabelos eram grisalhos, sua presença inconfundivelmente imponente. Eu o reconheci das manchetes. Otávio Ferraz, tio do noivo. Um homem com mais poder corporativo do que a maioria dos governos. Ele olhou diretamente para mim e então se curvou. Uma reverência completa e deliberada, bem ali, na frente de todos. E naquele instante, cada sorriso de escárnio, cada sussurro, cada julgamento na sala cessou. Crescer na casa dos Ribeiro era como viver em um palco para o qual você nunca fez teste. Minha irmã Camila era a estrela desde o momento em que aprendeu a andar. Olhos azuis, cabelos dourados, um charme natural. Ela era o tipo de criança que os parentes elogiavam em churrascos, enquanto eu, com meus olhos sérios e perguntas intermináveis, recebia a gentileza de deixar Camila ter o seu momento. Aprendi cedo que ficar quieta era mais fácil do que me explicar. Meu mundo era composto por números, ideias, invenções. Desmontei o micro-ondas aos 10 anos e construí um forno automático aos 14. Enquanto Camila praticava coreografias de líderes de torcida, eu estudava cálculo avançado debaixo do meu cobertor com uma lanterna. Meus pais não me desencorajavam exatamente. Eles simplesmente não me entendiam. Você vai superar essa coisa de tecnologia, minha mãe disse uma vez, logo antes de me castigar por faltar a um baile da escola para ir a um acampamento de robótica. Camila era recompensada por ser bonita. Eu era tolerada por ser estranha. Quando chegamos à idade adulta, a distância entre nós havia se transformado em um abismo. Ela se casou jovem. Primeiro amor. Grande casamento branco. Casa no subúrbio. Não durou. Nem o segundo. Mas o terceiro, Eduardo, era de outro nível. Sua família possuía terras, redes comerciais e conexões que chamavam atenção no clube de campo. Camila via nele não apenas amor, mas um legado. E, como sempre, nossos pais ficaram emocionados. Organizaram jantares, elogiaram os vizinhos, imprimiram novos retratos de família. Meu nome surgiu. Fui convidada para o casamento porque, bem, sou irmã dela. Mas fui avisada. Não faça disso uma questão sua. Como se eu já tivesse feito isso. Reservei um voo, confirmei presença e liberei minha agenda. Não tive tempo, mas fui. Não por eles, por mim. Na manhã do casamento, minha mãe ligou só para me lembrar de não usar nada muito chamativo ou formal. Você não vai se apresentar? Em uma conferência, Juliana, disse ela rindo. Este é um evento de família. Tente se misturar, ok? Sorri ao telefone. Claro, farei o meu melhor. Claro, eu não me misturei. Usei preto, linhas retas, sem brilhos, cabelo preso num coque, baixo e joias mínimas.
Eu parecia eu mesma. E suponho que, em um ambiente projetado para destacar Camila, parecer eu mesma já era demais. Cheguei na hora, sozinha. Percebi os olhares. Alguns surpresos, outros divertidos. Os novos sogros de Camila se reuniram perto do altar, bebendo champanhe e me lançando olhares. Uma das tias cutucou outra e sussurrou. É aquela que está solteira? Com o mesmo tom que se usaria para desempregados ou recém-contratados. Não hesitei. Criei startups sob pressão que ninguém aqui conseguiria compreender, mas estaria mentindo se dissesse que não doeu. Há uma dor especial que vem de ser um estranho na própria família, como se você fosse o fantasma à mesa do banquete. Camila passou por mim durante as fotos pré-recepção. Ela nem parou. Oi, Juliana, disse ela rapidamente, sem esperar por uma resposta. Então, encontrei meu lugar silenciosamente e sozinha, exatamente como eles esperavam. Só que o que nenhum deles esperava era Otávio Ferraz. A cerimônia, em si, foi padrão. Super produzida, cara, com curadoria para as redes sociais. Eduardo e Camila fizeram seus votos sob um arco floral do tamanho de uma garagem. Havia câmeras de drone, um quarteto de cordas e uma florista trazida da agência de modelos infantis de um amigo da família. Foi o tipo de apresentação que gritava perfeição, até mesmo com os convidados selecionados pela simetria nos assentos do corredor. Fiquei em silêncio, bati palmas educadamente e sorri quando esperado. Foi só na recepção que o verdadeiro espetáculo começou. O local havia se transformado em um evento noturno reluzente, com lustres, coquetéis exclusivos e guardanapos com monogramas por toda parte. Os convidados foram distribuídos em longas mesas de banquete, dispostas como hierarquias corporativas. Fui colocada lá no fundo, ladeada por duas primas distantes, que pareceram chocadas por eu não ter levado um acompanhante. Imaginei que você já tivesse alguém, disse uma delas, mexendo seu martini com um palito de ouro. Uma mulher, como você, toda talentosa. Era para ser um elogio. A pausa entre as palavras dela tornou tudo menos isso. Camila estava sentada na frente com a família de Eduardo. Seus sogros a cercavam como se ela fosse um prêmio recém-arrematado em um leilão. A sogra, Dona Lúcia Ferraz, tinha um rosto que não se movia quando sorria. Provavelmente resultado de um bom cirurgião. Ela não tinha falado comigo diretamente, mas percebi que me observava várias vezes. Certa vez, inclinou-se para outro convidado e disse: Ela é a irmã, né? Aquela que está sempre trabalhando. Eles riram, não alto, só o suficiente. Pedi licença e fui em direção ao bar. Estava na metade de um ginger ale quando vi Camila vindo em minha direção. O sorriso dela era tenso. Só queria saber como você está, disse ela. Ver se você está bem. Estou bem. Você parece, sei lá, distante. Pisquei. Camila, não temos uma conversa de verdade há 5 anos. Ela deu uma risadinha, daquelas que imploram por perdão sem dizer nada. Bem, você está aqui agora. Isso conta. Quase respondi. Quase... Perguntei se ela ao menos sabia onde eu morava agora. O que eu sabia que ela não sabia. Qual seria o sentido? Ela já tinha ido embora antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Voltei para a minha mesa. Foi então que os ouvi novamente. O tio e o primo de Eduardo estavam sentados não muito atrás de mim. Bonita, mas fria, disse um deles. Dá para ver que ela é uma daquelas mulheres que se casam com a carreira. Provavelmente espera que aplaudamos só porque apareceu sozinha, acrescentou o outro rindo. Fiquei parada. Por um momento pensei em ir embora. Eu estava com meu casaco. Meu carro não estava longe. Eu poderia desaparecer, deixá-los com o champanhe e a autossatisfação. Eu não devia nada a ninguém ali. Mas então veio a pausa. Aquela mudança sutil no ar. Da mesa principal, uma cadeira se afastou lentamente, com determinação. Virei-me. Otávio Ferraz estava se levantando. Ele não era chamativo como o resto da família. Nada de abotoaduras polidas, nada de bronzeado exagerado. Apenas um terno azul marinho sob medida, cabelos grisalhos penteados para trás,
e olhos que pertenciam a um homem que via tudo sem precisar comentar. A sala ficou em silêncio. Ele deu um passo à frente, passando por Eduardo e Camila, passando por Dona Lúcia, que pareceu subitamente insegura, e então, ali mesmo, fez uma reverência limpa e completa, formal, inconfundível. O tipo de gesto reservado para pessoas que você respeita ou teme. Suspiros, alguns cliques de câmera. Alguém deixou cair um garfo. Eu não me mexi. Não conseguia. Otávio se endireitou e caminhou até mim. Senhorita Ribeiro, disse ele em voz baixa, mas clara. É um privilégio finalmente conhecê-la. Sua palestra no Fórum Paulista de Inovação mudou a forma como lidamos com as transições tecnológicas em 3 subsidiárias. Devo-lhe um agradecimento. Senti todos os olhares na sala se moverem, recalculando, reavaliando. A mulher que haviam descartado agora estava sendo homenageada pelo homem mais poderoso do casamento. Então, sorri. Pequeno, reservado, deliberado. Obrigada, Sr. Ferraz, eu disse. É mútuo. Pela primeira vez na noite, a sala não estava rindo, estava ouvindo. Otávio não retornou ao seu lugar imediatamente. Em vez disso, gesticulou para o garçom mais próximo, pediu um copo de club soda e perguntou se eu me importaria de acompanhá-lo por um instante. Aceitei. Não por me sentir lisonjeada, mas porque sentia a repercussão que aquele momento havia causado, e queria que ela se acalmasse exatamente como deveria. Saímos para o terraço de pedra do local, longe dos olhares curiosos, e sussurramos perguntas. Otávio se movia lentamente, mas com a calma e a segurança de um homem acostumado a ter gente esperando por ele. Eu falei sério lá dentro, começou ele. Eu te reconheci no momento em que você entrou. Que engraçado, respondi. Porque a maioria da sua família não parecia reconhecer, ele riu. Eles não fariam isso. Só sabem o que lhes foi dito. A família da Camila, certo? Sempre me pareceram muito focados em valor superficial. Eu não respondi isso. Não precisava. Otávio continuou. Há 3 anos, sua empresa lançou o modelo de integração para a recuperação descentralizada de dados de IA. A minha empresa, o Grupo Winchester, estava prestes a investir 180 milhões de reais em um concorrente. Mas sua apresentação em Zurique mudou tudo. Pisquei. Aquilo não era informação pública. Não era, ele confirmou. Mas eu me preocupo em saber quem está realmente mudando o mundo nos bastidores. Eu o observei. Seus olhos não estavam apenas olhando, estavam avaliando. Fui colocada lá no fundo, ladeada por 2 primas distantes, que pareceram chocadas por eu não ter levado um acompanhante. Imaginei que você já tivesse alguém, disse uma delas, mexendo seu martini com um palito de ouro. Uma mulher, como você, toda talentosa, era para ser um elogio. A pausa entre as palavras dela tornou tudo menos isso. Camila estava sentada na frente com a família de Eduardo. Seus sogros a cercavam como se ela fosse um prêmio recém-arrematado em um leilão. A sogra, Dona Lúcia Ferraz, tinha um rosto que não se movia quando sorria, provavelmente resultado de um bom cirurgião. Ela não tinha falado comigo diretamente, mas percebi que me observava várias vezes. Certa vez, inclinou-se para outro convidado e disse: "Ela é a irmã, né? Aquela que está sempre trabalhando." Eles riram. Não alto, só o suficiente. Pedi licença e fui em direção ao bar. Estava na metade de um ginger ale quando vi Camila vindo em minha direção. O sorriso dela era tenso. "Só queria saber como você está", disse ela. "Ver se você está bem." "Estou bem. Você parece, sei lá, distante." Pisquei. "Camila, não temos uma conversa de verdade há 5 anos." Ela deu uma risadinha. Daquelas que imploram por perdão sem dizer nada. "Bem, você está aqui agora. Isso conta." Quase respondi. Quase. Perguntei se ela ao menos sabia onde eu morava agora. O que eu sabia que ela não sabia. Qual seria o sentido?
Ela já tinha ido embora antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Voltei para a minha mesa. Foi então que os ouvi novamente. O tio e o primo de Eduardo estavam sentados não muito atrás de mim. Bonita, mas fria, disse um deles. Dá pra ver que ela é uma daquelas mulheres que se casam com a carreira. Provavelmente espera que aplaudamos só porque apareceu sozinha. Acrescentou o outro, rindo. Fiquei parada. Por um momento, pensei em ir embora. Eu estava com meu casaco. Meu carro não estava longe. Eu poderia desaparecer, deixá-los com o champanhe e a autossatisfação. Eu não devia nada a ninguém ali. Mas então veio a pausa, aquela mudança sutil no ar. Da mesa principal, uma cadeira se afastou lentamente, com determinação. Virei-me. Otávio Ferraz estava se levantando. Ele não era chamativo como o resto, da família. Nada de abotoaduras polidas, nada de bronzeado exagerado. Apenas um terno azul marinho sob medida. Cabelos grisalhos penteados para trás e olhos que pertenciam a um homem que via tudo sem precisar comentar. A sala ficou em silêncio. Ele deu um passo à frente, passando por Eduardo e Camila, passando por Dona Lúcia, que pareceu subitamente insegura, e então, ali mesmo, fez uma reverência. Uma reverência limpa e completa, formal, inconfundível. O tipo de gesto reservado para pessoas que você respeita ou teme. Suspiros, alguns cliques de câmera. Alguém deixou cair um garfo. Eu não me mexi. Não conseguia. Otávio se endireitou e caminhou até mim. Senhorita Ribeiro, disse ele em voz baixa, mas clara. É um privilégio finalmente conhecê-la. Sua palestra no Fórum Paulista de Inovação mudou a forma como lidamos com as transições tecnológicas em 3 subsidiárias. Devo-lhe um agradecimento. Senti todos os olhares na sala se moverem, recalculando, reavaliando. A mulher que haviam descartado agora estava sendo homenageada pelo homem mais poderoso do casamento. Então sorri. Pequeno, reservado, deliberado. Obrigada, Sr. Ferraz, eu disse. É mútuo. Pela primeira vez na noite, a sala não estava rindo, estava ouvindo. Otávio não retornou ao seu lugar imediatamente. Em vez disso, gesticulou para o garçom mais próximo, pediu um copo de club soda e perguntou se eu me importaria de acompanhá-lo por um instante. Aceitei. Não por me sentir lisonjeada, mas porque sentia a repercussão que aquele momento havia causado e queria que ela se acalmasse exatamente como deveria. Saímos para o terraço de pedra do local, longe dos olhares curiosos, e sussurramos perguntas. Otávio se movia lentamente, mas com a calma e a segurança de um homem acostumado a ter gente esperando por ele. Eu falei sério lá dentro, começou ele. Eu te reconheci no momento em que você entrou. Que engraçado, respondi. Porque a maioria da sua família não parecia reconhecer, ele riu. Eles não fariam isso, só sabem o que lhes foi dito. A família da Camila, certo? Sempre me pareceram. Imagino que você não tenha mencionado isso para o Eduardo, eu disse. Otávio deu um sorriso fraco. Eduardo mal sabe verificar o próprio e-mail. Ele é um rapaz decente, mas herdou tudo. Nunca construiu nada. Você, senhorita, Ribeiro construiu do zero. Essa frase ficou na minha cabeça porque ele estava certo. Enquanto Camila cuidava da própria imagem, eu estava construindo sistemas, fazendo apresentações para investidores, comendo comida barata em escritórios alugados. Eu estava acordada às 3 da manhã, escrevendo código, sem plano de saúde, e sem garantia de que a próxima rodada de financiamento chegaria. Eu não apenas sobrevivi ao mercado, como também passei a fazer parte dele. Mas para a minha família, isso não era impressionante, não era visível, não era fotogênico. De volta ao salão, a atmosfera havia mudado. As pessoas que passaram a noite me ignorando agora se remexiam nas cadeiras. Alguns até se levantaram quando voltei, sem saber qual seria a resposta adequada. Dona Lúcia parecia ter engolido um limão. Eduardo estava pálido. Camila estava furiosa. Ela se aproximou assim que me sentei. O que foi aquilo? Sibilou. Ela,
com um sorriso educado congelado no rosto. Olhei para ela, calma, fria. O que eu disse foi apenas alguém reconhecendo o que você nunca reconheceu. Ela cerrou os dentes. Você não podia me dar um dia, não é? Quase ri. Um dia, Camila? Você teve uma vida inteira. Tudo o que eu fiz foi aparecer. Ela não respondeu. Virou-se e foi embora. Os saltos batendo rápido demais. O buquê tremendo em sua mão. Os discursos começaram logo depois. Brindes, piadas, anedotas. Fiquei em silêncio. Otávio permaneceu sentado à minha mesa, fazendo comentários discretos de vez em quando, a maioria dos quais passava despercebida pelos demais. Então, veio o brinde final. O pai do Eduardo. Ele divagou sobre os assuntos habituais. Amor, casamento, família. Mas ao final, cometeu o erro de olhar para mim. E, claro, disse ele, erguendo o copo, a todos os familiares que se juntaram a nós esta noite, mesmo aqueles que preferem a sala de reuniões ao salão de baile. Houve algumas risadas. Otávio não riu. Ele pousou a bebida e se levantou mais uma vez. Gostaria de acrescentar algo a isso, disse ele. É preciso muito pouco talento para herdar riqueza. É preciso ainda menos para se casar com alguém que a tenha. Mas a mulher sentada ao meu lado esta noite, Juliana Ribeiro, não fez nenhuma das duas coisas. Ela criou valor onde não havia. Ela conquistou respeito em salas para as quais nenhum de vocês jamais será convidado. Então, se vamos brindar, esta noite o meu brinde é para ela. A sala ficou em silêncio novamente. E desta vez, ninguém ousou parecer divertido. Quando Otávio fez aquele brinde, eu não sorri. Não olhei ao redor em busca de validação ou reconhecimento. Mantive o olhar fixo na mesa à minha frente, uma mão apoiada na haste do copo, a outra imóvel. Há algo mais poderoso do que ser elogiada. É ser compreendida. E naquele momento, eu soube que alguém naquela sala finalmente me viu. Mas não era minha família. Eles ainda se remexiam nas cadeiras. Evitavam contato visual. Camila parecia querer gritar, mas estava com muito medo de estragar as fotos do casamento. Meus pais ficaram paralisados, ambos com expressões educadas que não chegavam aos olhos. Não sabiam se deviam se sentir orgulhosos ou envergonhados. Eu percebi. Meu pai tentando se lembrar do que eu havia lhe contado 5 anos antes sobre o meu negócio. Minha mãe se lembrando daquele artigo que alguém lhe encaminhou, mas que ela nunca leu. Eles passaram tanto tempo me reduzindo a um conto de advertência. Não seja como a Juliana. Ela é tão fria, tão ambiciosa, tão solitária, que agora não conseguiam se recompor rápido o suficiente, agora que o mundo estava aplaudindo. Mas eu não estava lá pelos aplausos deles. A verdade é que, durante anos, carreguei o peso de querer que me vissem, de querer que minha mãe se gabasse de mim como se gabava das bolsas da Camila, de querer que meu pai me perguntasse sobre meu último projeto, em vez de me perguntar se eu finalmente tinha conhecido alguém. Eu queria que eles se importassem, mas nos termos deles, não por obrigação ou constrangimento. Por fim parei de tentar. Trabalhei, viajei, fracassei, tive sucesso, fracassei novamente. Vivi uma vida com limites, com riscos, com significado. E, ao fazer isso, parei de esperar pela aprovação deles. Este casamento deveria ser mais um capítulo na história familiar que eles haviam planejado, focados em valor superficial. Eu não respondi isso. Não precisava. Otávio continuou. Há 3 anos, sua empresa lançou o modelo de integração para a recuperação descentralizada de dados de IA. A minha empresa, o Grupo Winchester, estava prestes a investir 180 milhões de reais em um concorrente, mas sua apresentação em Zurique mudou tudo. Pisquei. Aquilo não era informação pública. Não era, ele confirmou. Mas eu me preocupo em saber quem está realmente mudando o mundo nos bastidores. Eu o observei. Seus olhos não estavam apenas olhando, estavam avaliando. A linda filha se casando com um homem rico. A outra, comparecendo vestida de preto, como um fantasma de outro livro. Mas eu não sou um fantasma. Sou a arquiteta da minha própria história. E, se eles não conseguiam enxergar isso,
Eu já estava farta de entregar-lhes a planta. Mais tarde, naquela noite, depois que a música recomeçou e o barulho retornou, minha mãe se aproximou de mim. Seus passos eram hesitantes, do jeito que se anda sobre um lago congelado quando não se tem certeza se ele vai aguentar. Você está linda esta noite, disse ela suavemente. Obrigada, respondi. Ela fez uma pausa e acrescentou. Não sabíamos de tudo isso. Sobre o Fórum Paulista de Inovação, sobre o Sr. Otávio Ferraz. Eu sei, respondi. Estamos orgulhosos de você, Juliana. Encontrei seus olhos. Por que agora? Ela piscou. Com licença. Por que você está orgulhosa agora? Mãe? Porque alguém poderoso disse que eu era importante? Ou porque você finalmente acredita que eu sou? Ela não respondeu. Apenas pegou minha mão e a apertou, como se isso fosse desfazer décadas de silêncio. Deixei que ela a segurasse por 1 segundo, então soltei. Quando me virei para sair da recepção, Camila me alcançou. Eu não sabia que ele te conhecia, disse ela. O tio Otávio, eu não fazia ideia. Você nunca perguntou, respondi. Sobre a minha vida, meu trabalho, qualquer coisa. Isso não é justo. Não. É apenas verdade. Ela desviou o olhar. Você sempre me fez sentir que eu não era o suficiente. Inclinei a cabeça. Engraçado. Você e a mamãe sempre me fizeram sentir que eu era demais. Foi a última coisa que dissemos uma à outra naquela noite. Saí sozinha, assim como cheguei. Mas, desta vez, ninguém riu. Não voltei para dentro. Enquanto a festa se estendia noite adentro, com as pessoas dançando, os copos tilintando, as risadas ecoando naquele conto de fadas fabricado, fiquei do lado de fora, sob o céu que escurecia, observando as luzes tremeluzirem nas janelas. Pela primeira vez, não me senti como uma estranha. Me senti como alguém que havia saído do palco antes do show ficar cafona. Alguns convidados passaram por mim a caminho do manobrista. Alguns acenaram com a cabeça, educados demais. Um homem, um executivo júnior de uma empresa que eu havia adquirido anos atrás, se aproximou de mim nervosamente e disse: Eu não sabia que você era aquela Juliana Ribeiro. Eu apenas olhei para ele. Você ainda não sabe. Ele saiu com a esposa, tateando um pedido de desculpas. Otávio Ferraz saiu um pouco depois, com as mãos nos bolsos do casaco e a gravata ligeiramente frouxa. Ele não falou nada por um instante. Apenas ficou ao meu lado. O silêncio era surpreendentemente confortável, mais honesto do que qualquer coisa dita naquela sala. Eu não estava tentando fazer uma cena, disse ele finalmente. Eu sei, respondi. Você estava tentando fazer uma correção. Ele sorriu. Algumas ilusões merecem ser quebradas. Então, ele me ofereceu algo que eu não esperava. Uma parceria. Não apenas uma cortesia ou um favor, mas uma oportunidade concreta. Ele me contou sobre uma nova iniciativa que estava lançando. Queria minha opinião. Queria meu nome na carta de fundação. E mais do que tudo, ele queria alguém que não soubesse apenas construir, mas reconstruir do nada, com visão e clareza. Não respondi de imediato. Não por orgulho, apenas por reflexão. Porque pela primeira vez em muito tempo, percebi que eu tinha uma escolha. Uma escolha não moldada pelo ressentimento, mas pelo respeito próprio. Por fim, eu disse: Vamos conversar na segunda-feira. Ele assentiu uma vez e foi embora. Era isso. Sem alarde, sem fogos de artifício. Apenas respeito mútuo selado em silêncio. Voltei para casa sozinha naquela noite, com a música desligada e a janela meio aberta. O vento soprava frio no meu rosto, mas eu o recebia com prazer. Ele me lembrava de que eu era real. De que eu estava ali, não porque alguém me permitiu estar, mas porque eu havia criado um espaço que não podia ser ignorado e que nunca precisou da aprovação deles para existir. Nunca tive o tipo de família que me aplaudia em formaturas ou aparecia em lançamentos de produtos, mas naquela noite parei de precisar deles.
Parei de tentar ganhar o que eles nunca estiveram dispostos a dar. E talvez essa seja a lição que eu não sabia que precisava aprender. Às vezes, o momento mais poderoso não é quando o mundo finalmente te aplaude. É quando você percebe que não precisa deles. E essa liberdade, silenciosa, sem perfume, absoluta, era a coisa mais valiosa que eu já havia reivindicado para mim.